Um bilionário acostumado a ser temido e admirado viu sua vida virar de cabeça para baixo após uma frase dita por alguém que ninguém jamais ouviria. Na praça, onde tudo parecia comum, uma mulher em situação de rua enxergou nos números dele um desastre que nem seus melhores especialistas previram. Dias depois, quando o impensável aconteceu, ele percebeu que havia ignorado a pessoa que mais poderia tê-lo salvado. Ao procurá-la novamente, descobriu uma verdade capaz de transformar não só sua empresa, mas sua visão sobre valor, dignidade e segundas chances. Antes de ouvir essa história surpreendente, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos emocionantes de vida e transformação. Amanhã, na Praça Central, desdobrava-se com a rotina habitual de uma metrópole que nunca dorme por completo. Pombos disputavam migalhas no chão de paralelepípedos, o burburinho dos primeiros transeuntes começava a ganhar corpo e o aroma de café fresco misturava-se ao cheiro de asfalto molhado pela garoa fina da madrugada. No centro desse cenário, alheio à agitação que se formava ao seu redor, estava Arthur Valladares. Sentado em um banco de ferro forjado, a postura impecável mesmo em um ambiente tão informal, ele revisava um relatório financeiro em seu tablet de última geração. Os números dançavam na tela, refletindo o império que seu pai havia construído e que ele, com mão de ferro e visão aguçada, havia multiplicado exponencialmente. A Valladares Holding era sinônimo de poder, de solidez, de um legado inabalável. Imerso em gráficos e projeções, Arthur mal notou a figura que se aproximava. Era uma mulher, envolta em camadas de roupas puídas e sujas, com os cabelos emaranhados e o rosto marcado pela intempérie e pelo tempo. Sacolas plásticas, abarrotadas de pertences indefiníveis, pendiam de suas mãos como extensões de seu próprio corpo cansado. Ela parou a poucos passos de Arthur e um silêncio quase palpável se instalou entre eles, quebrando a sinfonia urbana. Com um movimento lento e deliberado, a mulher se inclinou, seus olhos fixos na tela do tablet de Arthur. Ele, acostumado a ser ignorado ou reverenciado, sentiu um leve incômodo com a proximidade. Então, a voz, rouca mas surpreendentemente firme, cortou o ar como uma lâmina afiada. Os seus cálculos estão errados. A frase, proferida com uma convicção que beirava o absurdo, fez Arthur erguer os olhos do tablet. Ele a encarou, uma sobrancelha arqueada em incredulidade. Quem era aquela mulher, aquela figura marginalizada pela sociedade, para questionar sua expertise, a expertise de um bilionário que comandava um conglomerado financeiro? Um riso escapou de seus lábios, misto de irritação e diversão. A audácia era quase cômica. "Por favor, afaste-se", ele pediu, a voz polida, mas com um tom que não admitia réplicas. A mulher não disse mais nada, apenas recuou, desaparecendo na multidão tão silenciosamente quanto havia surgido. Arthur voltou aos seus números, mas a frase, "os seus cálculos estão errados", permaneceu. Um eco incômodo, uma semente de dúvida plantada em seu subconsciente, por mais que ele tentasse ignorá-la. 3 semanas se arrastaram, cada dia mais pesado que o anterior. A semente de dúvida havia germinado e se transformado em uma realidade brutal. A previsão improvável da mulher se concretizou com uma precisão assustadora. Uma das maiores empresas do portfólio da Valladares Holding, um pilar que Arthur considerava inabalável, foi envolvida em um escândalo de fraude contábil. As ações despencaram em queda livre, arrastando consigo milhões de reais em investimentos e pulverizando a confiança dos acionistas. O efeito dominó foi imediato e devastador. Clientes antigos, parceiros de décadas, ameaçaram romper contratos. Processos judiciais começaram a ser cogitados, pairando como uma espada sobre a cabeça da Valladares Holding. A reputação, construída com tanto esmero e suor ao longo de gerações, fragmentou-se como vidro estilhaçado. Tudo aquilo que Arthur Valladares julgava sólido, inabalável, revelou-se frágil, efêmero, exatamente como a mendiga havia alertado. A frase dela, agora, não era mais um eco incômodo, mas um grito ensurdecedor em sua mente. Dias exaustivos de reuniões intermináveis, de tentativas desesperadas de conter a sangria,
de lidar com danos que pareciam irreparáveis, levaram Arthur de volta àquela mesma praça. Não por um propósito consciente, mas como se seus pés o tivessem guiado de volta ao epicentro de sua derrocada. E lá estava ela, a mesma mulher, sentada em um banco diferente, as sacolas plásticas a seus pés, observando o movimento da praça com uma serenidade que contrastava com o caos interno de Arthur. A arrogância que ele havia exibido 3 semanas antes havia desaparecido, substituída por uma desesperança profunda, um vazio que o consumia. Ele se aproximou dela, hesitante, a voz quase um sussurro. "Como você sabia?" perguntou, a pergunta pairando no ar, carregada de uma humildade que ele jamais imaginou sentir. "Como você sabia do colapso antes de todos nós?" A mulher o encarou. Seus olhos, antes turvos, agora pareciam ter um brilho de inteligência e uma tristeza profunda. Ela respirou fundo como se estivesse prestes a desenterrar memórias dolorosas. "Eu fui diretora financeira de uma gigante da tecnologia anos atrás", ela começou, a voz ainda rouca, mas com uma clareza que surpreendeu Arthur. "Perdi tudo. Fui responsabilizada por uma fraude que não detectei a tempo. Ruína profissional, abandono familiar, a vergonha. Tudo me levou para as ruas." Ela fez uma pausa, um suspiro pesado. "Mas minha mente permaneceu afiada. Eu vi nos seus relatórios os mesmos padrões, os mesmos sinais que destruíram minha antiga vida." A revelação atingiu Arthur como um raio. Aquela mulher, à sua frente, não era apenas uma mendiga. Era uma mente brilhante, uma profissional que havia caído, mas que ainda possuía uma capacidade analítica que ele, em sua torre de marfim, havia subestimado. Movido por uma humildade tardia, uma que ele nunca pensou que experimentaria, Arthur fez o impensável. "Eu preciso de sua ajuda", ele disse, a voz embargada. "Por favor, me ajude a salvar minha empresa." A mulher o observou por um longo momento, seus olhos perscrutando a alma de Arthur. "Eu aceito", ela finalmente respondeu, a voz firme, "mas com uma condição. Serei tratada como a profissional que um dia fui, não como alguém descartado pela sociedade." Arthur assentiu, sem hesitação. No dia seguinte, ao levá-la para dentro da Valadares Holding, o impacto foi imediato e avassalador. Sussurros, olhares de desaprovação, risos abafados, funcionários indignados, alguns se recusando a trabalhar ao lado dela, outros rindo pelas costas da mendiga que o bilionário havia trazido para dentro da empresa. Mas à medida que a mulher, agora identificada como Sofia, se sentava à mesa, analisava documentos, apontava riscos ignorados e redesenhava estratégias com uma precisão cirúrgica, a descrença inicial começou a dar lugar a um respeito relutante e depois a uma admiração crescente. A Valadares Holding estava prestes a passar por uma transformação que ninguém poderia ter previsto. As semanas seguintes foram um turbilhão de trabalho intenso e descobertas. Sofia, com sua mente aguçada e uma memória prodigiosa para números e tendências de mercado, mergulhou nos meandros da Valadares Holding como um cirurgião experiente em um corpo complexo. Ela não apenas identificou as falhas que levaram à crise atual, mas também desenterrou uma teia de vulnerabilidades e riscos que Arthur, em sua autoconfiança e na cegueira de sua equipe, havia ignorado por anos. Sua metodologia era implacável. Cada contrato, cada investimento, cada balanço era dissecado com uma precisão quase forense. A princípio, a resistência interna foi feroz. Antigos diretores, acostumados a uma rotina de decisões baseadas em projeções otimistas e uma certa dose de complacência, viam em Sofia uma ameaça. Seus métodos eram considerados radicais, suas perguntas incômodas. "Quem é essa mulher para nos dizer como gerenciar uma empresa que construímos?" murmuravam nos corredores. Mas Arthur, que observava Sofia com uma mistura crescente de admiração e assombro, tornou-se seu escudo.
Ele defendeu cada uma de suas propostas, cada uma de suas reestruturações, impondo sua autoridade para garantir que as mudanças fossem implementadas. Sofia não se limitou a corrigir o passado. Ela tinha uma visão para o futuro. Previu outros escândalos em empresas parceiras antes que viessem à tona, baseando-se em padrões financeiros sutis que só seus olhos treinados conseguiam discernir. Suas previsões, inicialmente recebidas com ceticismo, logo se mostraram assustadoramente precisas, salvando a Valadares Holding de perdas ainda maiores. Mais do que isso, ela obrigou a equipe a adotar práticas mais éticas e realistas, desmantelando esquemas de investimento arriscados e promovendo uma cultura de transparência que há muito havia sido negligenciada. Arthur, ao lado de Sofia, começou a enxergar não apenas as falhas de sua empresa, mas as suas próprias. Ele percebeu que, em sua busca incessante por crescimento e lucro, havia se afastado dos princípios que seu pai tanto prezava. A arrogância que o caracterizava havia obscurecido seu julgamento, tornando-o complacente e, em última instância, vulnerável. Sofia não apenas reestruturava a empresa, ela o estava reestruturando também. As longas horas de trabalho, as discussões acaloradas sobre estratégias e os momentos de silêncio reflexivo criaram uma dinâmica inesperada entre eles. Uma parceria forjada na crise, onde o respeito mútuo crescia a cada desafio superado. Em meio a essa reconstrução frenética, uma nova reviravolta surgiu, como uma sombra do passado que se recusava a desaparecer. Notícias sobre o ressurgimento de Sofia no mercado começaram a circular, chegando aos ouvidos de seus antigos colegas da gigante da tecnologia. Pessoas que anos antes a haviam abandonado e permitido que ela carregasse a culpa sozinha. Agora, vendo-a ascender novamente, eles se sentiram ameaçados. Começaram uma campanha de difamação, espalhando rumores e distorcendo os fatos de seu passado, tudo para impedir que ela recuperasse sua carreira e talvez para desviar a atenção de suas próprias responsabilidades no escândalo anterior. Era o fantasma do passado tentando arrastá-la de volta para o abismo. Mas desta vez, Sofia não estava sozinha. Arthur, ao tomar conhecimento dos ataques, sentiu uma onda de indignação. Ele havia testemunhado a competência e a integridade de Sofia em primeira mão. Ele sabia a verdade. Sem hesitar, enfrentou os detratores publicamente, usando a força e a influência de seu nome e de sua empresa para defender Sofia. Em uma coletiva de imprensa convocada às pressas, ele declarou, com uma firmeza que surpreendeu a todos, que Sofia era uma profissional exemplar e que as acusações eram infundadas e maliciosas. O ataque se voltou contra os próprios acusadores, e a pressão da mídia e do mercado começou a desvendar que parte do antigo escândalo, aquele que havia destruído a vida de Sofia, fora manipulado para encobrir a verdadeira extensão da fraude e proteger os verdadeiros culpados. A verdade, lentamente, começava a vir à tona. A defesa pública de Arthur foi um divisor de águas. Não apenas silenciou os detratores de Sofia, mas também lançou uma nova luz sobre o escândalo que a havia derrubado anos antes. Jornalistas investigativos, atiçados pela reviravolta e pela coragem de um bilionário em defender uma mulher que até então era uma pária social, começaram a desenterrar documentos e a entrevistar antigos funcionários da gigante da tecnologia. O que emergiu foi um quadro complexo de manipulação e encobrimento, onde Sofia havia sido a bode expiatório perfeito, uma diretora financeira competente, mas ingênua, pega em uma teia de corrupção que a superava. A verdade, antes soterrada sob anos de silêncio e vergonha, começou a vir à tona, lavando a mancha de culpa que pesava sobre ela. Enquanto o passado de Sofia era reescrito pela verdade, o presente da Valadares Holding era moldado por sua visão. Em apenas 3 meses, a empresa, antes à beira do colapso, estava estabilizada. Não era mais a gigante inchada e arrogante de antes, mas uma organização mais enxuta, mais prudente e, acima de tudo, mais íntegra. Sofia havia redesenhado o portfólio de investimentos, eliminando os ativos de alto risco
e focando em projetos com solidez e responsabilidade social. Ela implementou novos protocolos de compliance, tornando a empresa um modelo de governança corporativa. A cultura interna também havia mudado. O medo e a complacência deram lugar a um ambiente de colaboração e ética, onde a transparência era valorizada e a integridade inegociável. Arthur observava tudo com um misto de orgulho e uma profunda gratidão. Ele havia aprendido mais nos últimos 3 meses do que em toda a sua carreira. A sabedoria, ele percebeu, não vinha apenas de diplomas ou de heranças, mas da experiência vivida, da resiliência diante da adversidade e da capacidade de enxergar além das aparências. Sofia, antes uma figura marginalizada, agora era a força motriz por trás da renovação de sua empresa. Ela havia resgatado a Valadares Holding do abismo e, no processo, havia resgatado a si mesma. Em uma reunião oficial do conselho, o ambiente era de celebração contida. A Valadares Holding havia superado a crise, e os resultados financeiros, embora menores que os de outrora, eram sólidos e sustentáveis. Arthur, com um sorriso que há muito não aparecia em seu rosto, fez um anúncio que pegou a todos de surpresa. Gostaria de anunciar a nossa nova vice-presidente de gestão de riscos, ele começou. E seus olhos se voltaram para Sofia. Ela, antes vestindo roupas puídas, agora estava impecável em um tailleur elegante, os cabelos bem cuidados e um brilho renovado no olhar. A transformação física era apenas um reflexo da transformação interna. Sofia aceitou a posição com a dignidade e a competência que lhe eram características, mas antes de selar o acordo, ela impôs uma condição. Eu aceito, Arthur, ela disse, sua voz ressoando com autoridade na sala do conselho. Mas com uma condição. Quero criar um programa de reinserção profissional para pessoas em situação de rua com formação acadêmica. Pessoas que, como eu, tiveram seus talentos apagados por tragédias pessoais, mas que ainda têm muito a oferecer. A proposta, audaciosa e inovadora, foi recebida com um breve silêncio, seguido por um murmúrio de aprovação. Arthur, sem hesitar, aprovou a ideia na hora. Ele havia aprendido a confiar no julgamento de Sofia e sabia que essa iniciativa não seria apenas um ato de responsabilidade social, mas também uma fonte inesgotável de talentos e perspectivas para a empresa. A Valadares Holding transformou-se em referência não apenas por seus resultados financeiros, mas por sua responsabilidade social. O programa de reinserção profissional, batizado de Segunda Chance, tornou-se um sucesso, resgatando vidas e talentos que a sociedade havia descartado. A vida de Sofia, antes marcada por culpa e esquecimento, ganhou um propósito que ia além de sua própria redenção. E como um presente inesperado do destino, seus filhos, que a haviam abandonado na época do escândalo, voltaram a procurá-la. Emocionados com a redenção da mãe, eles buscaram o reencontro, a reconciliação. As feridas do passado começavam a cicatrizar. Arthur, agora um homem mais humilde e sábio, aprendeu que a verdadeira riqueza não estava apenas nos números, mas nas pessoas. Ele compreendeu que a sabedoria pode vir de onde menos se espera, até de uma praça, até de alguém que o mundo ignora. Desde então, sempre que enfrenta uma decisão difícil, ele recorda o momento em que ouviu a frase que mudou seu destino. Os seus cálculos estão errados, porque às vezes o cálculo mais importante não está nas planilhas, mas em quem escolhemos ouvir e na capacidade de enxergar o valor onde outros veem apenas o descarte. O programa Segunda Chance floresceu sob a liderança de Sofia, tornando-se um farol de esperança e um modelo de responsabilidade social corporativa. A Valadares Holding, antes conhecida apenas por seu poderio financeiro, passou a ser admirada por sua humanidade e visão. Sofia, agora aclamada como uma visionária, dedicava-se incansavelmente ao projeto, buscando não apenas reinserir profissionais qualificados em situação de rua, mas também desmistificar os preconceitos que os cercavam. Ela sabia, por experiência própria, que a rua não era o fim, mas, muitas vezes, uma pausa forçada, um purgatório de talentos à espera de uma oportunidade. A cada história de sucesso do programa,
Sofia sentia uma parte de sua própria alma ser curada. Ver ex-moradores de rua, antes invisíveis para a sociedade, florescerem em novas carreiras, recuperarem suas dignidades e reconstruírem suas vidas era a maior recompensa. Muitos deles, assim como ela, haviam sido vítimas de circunstâncias adversas, de fraudes, de crises pessoais que os haviam empurrado para a margem. A Valadares Holding, sob a nova direção de Arthur e Sofia, tornou-se um refúgio para esses talentos esquecidos, um lugar onde a experiência de vida, por mais dura que fosse, era vista como um diferencial, e não como um estigma. A relação entre Arthur e Sofia, antes estritamente profissional, evoluiu para uma parceria profunda, alicerçada em respeito mútuo e uma compreensão tácita. Eles eram opostos que se complementavam. Ele, o estrategista nato, com a visão macro do mercado. Ela, a analista minuciosa, com a capacidade de enxergar os detalhes que faziam toda a diferença. As reuniões de diretoria, antes formais e protocolares, ganharam um novo dinamismo com a presença de Sofia. Suas intervenções eram sempre pontuais, suas análises irrefutáveis. Ela não temia desafiar o status quo, e Arthur, que antes se irritava com a menor oposição, agora valorizava essa franqueza. A reconciliação com seus filhos foi um capítulo à parte na vida de Sofia. Após anos de silêncio e mágoa, eles a procuraram, movidos pelas notícias de sua redenção e pelo impacto de seu trabalho. O primeiro encontro foi carregado de emoção, de lágrimas e de pedidos de perdão. Sofia, que havia carregado a culpa da separação por tanto tempo, finalmente pôde se libertar desse fardo. Seus filhos, agora adultos, entenderam que a mãe não era a vilã que a mídia e a sociedade haviam pintado, mas uma vítima que havia encontrado forças para se reerguer. A família, antes fragmentada, começou a se reunir, reconstruindo laços que pareciam perdidos para sempre. No entanto, a vida, como Sofia bem sabia, era feita de ciclos e nem tudo era um mar de rosas. A ascensão meteórica de Sofia e o sucesso do programa Segunda Chance começaram a gerar um novo tipo de inveja e ressentimento. Alguns dos antigos diretores da Valadares Holding, que haviam sido realocados ou demitidos devido às reestruturações de Sofia, começaram a se articular. Eles viam o programa como uma afronta, uma prova de que seus métodos tradicionais haviam sido descartados em favor de uma caridade que, em suas mentes, não trazia lucro. O murmúrio nos corredores, antes de descrença, agora era de descontentamento e conspiração. Arthur, atento aos sinais, percebeu que a Valadares Holding, embora mais forte, ainda era vulnerável a ataques internos. A integridade que Sofia havia implementado precisava ser defendida. Ele sabia que a batalha contra os preconceitos e as velhas práticas não havia terminado. Era apenas o começo de uma nova fase, onde a empresa teria que provar que a responsabilidade social e o lucro podiam, sim, andar de mãos dadas. E Sofia, com sua resiliência inabalável e sua visão clara, estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse. A praça onde tudo começou parecia agora um palco distante, um lembrete constante de onde ela veio e o quão longe havia chegado. A conspiração dos antigos diretores, embora sutil a princípio, começou a ganhar corpo. Eles se reuniam em segredo, trocando informações distorcidas e alimentando o descontentamento de funcionários que ainda resistiam às mudanças implementadas por Sofia. O principal alvo era o programa Segunda Chance, que eles tentavam descreditar, alegando que era um dreno de recursos e que os profissionais reinseridos não possuíam a qualificação necessária, ignorando os resultados e a performance impecável dos novos contratados. A ideia era minar a confiança na gestão de Sofia e, por extensão, na nova direção de Arthur. Um dos líderes dessa articulação era Ricardo Mendes, um ex-diretor financeiro que havia sido demitido por Arthur a pedido de Sofia, após a descoberta de práticas contábeis questionáveis. Ricardo, um homem ambicioso e ressentido, via em Sofia a personificação de sua própria queda. Ele começou a vazar informações confidenciais da empresa para a imprensa,
distorcendo dados e criando narrativas que pintavam um cenário de instabilidade e irresponsabilidade na Valadares Holding. Seu objetivo era claro: desestabilizar a empresa, forçar a saída de Sofia e, quem sabe, pavimentar seu próprio retorno ao poder. Sofia, com sua sensibilidade aguçada para padrões e anomalias, percebeu rapidamente que algo estava errado. Relatórios internos começaram a desaparecer, e-mails anônimos com críticas infundadas circulavam entre os funcionários, e a imprensa, antes tão favorável, começou a publicar artigos com um tom mais cético em relação ao programa Segunda Chance e à gestão de Arthur e Sofia. Ela sabia que não era apenas uma questão de resistência. Havia uma força orquestrada por trás desses ataques. Arthur, por sua vez, sentia a pressão aumentar. As reuniões com acionistas tornaram-se mais tensas, e alguns investidores, preocupados com a instabilidade, começaram a questionar a solidez da empresa. Ele confiou em Sofia, mas a situação exigia uma resposta rápida e eficaz. Juntos, eles começaram a investigar, cruzando informações, analisando o fluxo de dados e buscando a origem dos vazamentos. A experiência de Sofia em desvendar fraudes e padrões ocultos foi crucial. Ela notou uma série de acessos indevidos a servidores antigos, justamente onde Ricardo Mendes tinha privilégios de acesso antes de sua demissão. A revelação da autoria dos vazamentos foi um choque para alguns, mas uma confirmação para Arthur e Sofia. Ricardo Mendes, movido por vingança e ambição, estava por trás da campanha de difamação. A prova era irrefutável: registros de acesso, e-mails com metadados que apontavam para ele, e até mesmo testemunhos de funcionários que haviam sido cooptados por Ricardo, mas que, diante da pressão, decidiram confessar. A situação era delicada. Expor Ricardo publicamente poderia gerar um escândalo ainda maior, mas permitir que ele continuasse a minar a empresa era impensável. Arthur e Sofia se reuniram para traçar uma estratégia. Eles não queriam apenas neutralizar Ricardo. Queriam enviar uma mensagem clara de que a nova Valadares Holding não toleraria esse tipo de comportamento. A integridade que Sofia havia ajudado a reconstruir precisava ser defendida com unhas e dentes. A decisão foi tomada. Eles iriam confrontar Ricardo, mas de uma forma que expusesse suas ações sem comprometer ainda mais a reputação da empresa. A batalha pela Valadares Holding não era apenas contra os números vermelhos, mas contra as sombras do passado e a resistência à mudança. E Sofia, a mulher que havia encontrado redenção nas ruas, estava pronta para lutar por aquilo que havia ajudado a construir. A estratégia de Arthur e Sofia para lidar com Ricardo Mendes foi meticulosamente planejada. Eles sabiam que uma confrontação pública direta poderia ser contraproducente, transformando Ricardo em um mártir e arrastando a Valadares Holding para um lamaçal de acusações e contra-acusações na mídia. A abordagem seria mais cirúrgica, focada em desmantelar sua rede de apoio e expor suas ações de forma inquestionável, mas discreta. Primeiro, Sofia e sua equipe de segurança cibernética, reforçada por novos talentos do programa Segunda Chance, com experiência em investigação digital, consolidaram as provas contra Ricardo. Cada e-mail vazado, cada acesso indevido, cada conversa comprometida foi rastreada e documentada. O dossiê resultante era robusto e irrefutável, detalhando não apenas as ações de Ricardo, mas também as de seus cúmplices internos, que haviam sido cooptados por promessas de retorno a antigos cargos ou por simples descontentamento. Em seguida, Arthur convocou uma reunião a portas fechadas com os principais acionistas e membros do conselho que haviam expressado preocupação. Com a ajuda de Sofia, ele apresentou as evidências, explicando a origem dos vazamentos e a natureza da campanha de difamação. A reação inicial foi de choque, seguida por indignação. A credibilidade de Ricardo Mendes, que ainda mantinha alguma influência nos bastidores, desmoronou. Os acionistas, que antes questionavam a gestão, agora viam a situação com clareza. A empresa estava sob ataque, e Sofia e Arthur eram os defensores de sua integridade. Paralelamente,
Sofia começou a trabalhar nos funcionários que haviam sido influenciados por Ricardo. Em vez de demissões em massa, ela optou por uma abordagem de diálogo e reeducação. Em reuniões individuais e em pequenos grupos, ela explicou a visão da nova Valadares Holding, os benefícios do programa Segunda Chance e a importância da ética e da transparência. Muitos dos funcionários que haviam sido manipulados ou estavam apenas desinformados perceberam o erro de suas ações e se comprometeram a apoiar a nova cultura da empresa. Aqueles que se recusaram a mudar foram discretamente desligados, sem alarde, mas com a firmeza necessária. Quanto a Ricardo Mendes, a ação foi mais direta. Arthur, acompanhado de seu advogado e de Sofia, o confrontou em seu próprio escritório. Sem gritos ou ameaças, Arthur apresentou o dossiê completo, detalhando cada uma de suas ações. A expressão de Ricardo, antes arrogante, transformou-se em pânico. Ele tentou negar, mas as provas eram esmagadoras. Arthur deu a ele uma escolha: cessar imediatamente todas as atividades de difamação e se afastar completamente da Valadares Holding e de seus círculos de influência, ou enfrentar um processo judicial por difamação e quebra de sigilo, com todas as consequências legais e financeiras que isso implicaria. Ricardo, sem saída, aceitou os termos. A batalha foi vencida sem um único tiro público, preservando a imagem da empresa e reafirmando a autoridade de Arthur e Sofia. A vitória sobre Ricardo Mendes e seus cúmplices consolidou a posição de Sofia na Valadares Holding. Ela não era mais apenas a vice-presidente de gestão de riscos, era uma figura central na redefinição da identidade da empresa. O programa Segunda Chance ganhou ainda mais força, com o apoio irrestrito de todos os níveis da organização. A Valadares Holding emergiu dessa crise interna mais forte, mais unida e com uma cultura de integridade que se tornou seu novo cartão de visitas. Arthur, observando Sofia em uma reunião com os novos talentos do programa, sentiu uma profunda satisfação. Ele havia aprendido que a verdadeira liderança não era sobre manter o controle, mas sobre reconhecer o talento, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, e dar a ele a oportunidade de florescer. A empresa, sua vida, tudo havia mudado por causa de uma frase dita em uma praça, por uma mulher que o mundo havia descartado. E ele sabia que essa era apenas o começo de uma nova era para a Valadares Holding, uma era onde a ética e a humanidade seriam tão valorizadas quanto o lucro. Com a crise interna superada e a reputação da Valadares Holding solidificada em novos pilares de ética e responsabilidade social, Sofia e Arthur voltaram sua atenção para o futuro. O programa Segunda Chance não era mais apenas uma iniciativa, mas uma parte integrante da estratégia de talentos da empresa, atraindo profissionais com histórias de vida únicas e uma resiliência inabalável. A diversidade de experiências que esses novos colaboradores traziam enriquecia o ambiente de trabalho e impulsionava a inovação de maneiras que a empresa nunca havia experimentado antes. Sofia, em sua nova função, não se limitava à gestão de riscos financeiros. Ela expandiu sua atuação para a gestão de riscos reputacionais e éticos, criando um departamento robusto que monitorava não apenas as transações financeiras, mas também as práticas de negócios, a cadeia de suprimentos e o impacto social das operações da Valadares Holding. Sua visão era holística. Uma empresa verdadeiramente sólida era aquela que prosperava financeiramente, sem comprometer seus valores ou sua responsabilidade com a sociedade. Arthur, por sua vez, havia se transformado de um bilionário focado exclusivamente em lucros para um líder empresarial com uma consciência social aguçada. Ele se tornou um defensor fervoroso do programa Segunda Chance, participando ativamente de eventos e palestras, compartilhando a história de Sofia e o impacto positivo que a inclusão social havia trazido para sua empresa. Sua imagem pública mudou drasticamente, de um empresário distante e inatingível para um visionário que ousou desafiar as convenções do mundo corporativo. A Valadares Holding começou a colher os frutos dessa transformação. Além
Do reconhecimento social e dos prêmios de responsabilidade corporativa, a empresa notou um aumento significativo na lealdade dos clientes e na atração de novos talentos. Profissionais de alto nível, antes desinteressados em trabalhar para um conglomerado financeiro tradicional, agora viam a Valadares Holding como um lugar onde podiam fazer a diferença, onde seus valores eram alinhados com os da empresa. A vida pessoal de Sofia também florescia. A reconciliação com seus filhos havia trazido uma paz que ela não sentia há anos. Eles a visitavam regularmente, orgulhosos de sua mãe e de seu trabalho. A casa que ela havia perdido, agora substituída por um apartamento confortável e acolhedor, era novamente um lar, cheio de risadas e memórias sendo construídas. Ela até começou a se permitir pequenos luxos, como um bom livro em um café tranquilo ou uma tarde no parque, coisas que antes pareciam inatingíveis. No entanto, a jornada de Sofia ainda guardava surpresas. Em uma tarde chuvosa, enquanto revisava antigos arquivos da empresa para um projeto de digitalização, ela se deparou com uma pasta empoeirada, marcada como Projetos descontinuados 20 anos atrás. A curiosidade a impulsionou a abri-la. Dentro, entre relatórios e memorandos antigos, havia um projeto de investimento em uma pequena startup de tecnologia, com um nome que lhe era estranhamente familiar: Nexus Tech. Ao folhear os documentos, Sofia sentiu um arrepio. A Nexus Tech era a empresa onde ela havia trabalhado antes de sua queda, a gigante da tecnologia que a havia transformado em bode expiatório. Mas o que aquele projeto, datado de 2 décadas atrás, fazia nos arquivos da Valadares Holding? E por que havia sido descontinuado? A data do projeto era anterior à sua entrada na Nexus Tech, mas os nomes dos envolvidos no relatório de descontinuação eram perturbadoramente familiares. Um deles, em particular, fez seu coração acelerar. O nome de seu pai, aquele que ela pensava ter sido um simples contador, que havia morrido anos antes, sem nunca ter falado sobre seu passado profissional. A revelação abriu uma nova caixa de Pandora, sugerindo uma conexão entre sua família e a Valadares Holding, que ela jamais poderia ter imaginado. A história, que ela pensava ter chegado a um porto seguro, estava prestes a tomar um rumo inesperado. A pasta empoeirada, com o nome Nexus Tech e a menção ao seu pai, reverberou na mente de Sofia como um trovão distante. Aquele nome, Nexus Tech, era o epicentro de sua tragédia pessoal, o lugar onde sua carreira e sua reputação foram estilhaçadas. E agora, o nome de seu pai, um homem que ela sempre considerou um contador modesto e sem grandes ambições, surgia ligado a um projeto antigo da Valadares Holding, uma empresa que até poucos meses atrás era completamente alheia à sua vida. A coincidência era grande demais para ser ignorada. Sofia passou a noite em claro, relendo os documentos. O projeto da Nexus Tech, datado de 20 anos antes, era uma proposta de investimento inicial da Valadares Holding na então promissora startup de tecnologia. O relatório de descontinuação assinado por um comitê de avaliação citava riscos financeiros inaceitáveis e falta de alinhamento estratégico como motivos para o abandono do investimento. Mas o que realmente a intrigava era a lista de consultores externos que haviam participado da avaliação. Entre eles, o nome de seu pai, José Almeida, figurava como um dos especialistas em análise de mercado. A imagem de seu pai, um homem reservado e trabalhador, sempre dedicado à família, não se encaixava com a ideia de um consultor de alto nível para uma empresa como a Valadares Holding. Ele nunca havia mencionado tal envolvimento. Sofia sentiu um nó na garganta. Seria possível que seu pai tivesse um passado profissional mais complexo do que ela imaginava? E qual seria a conexão entre esse projeto descontinuado e o escândalo que a havia levado à ruína anos depois na mesma Nexus Tech? No dia seguinte, Sofia decidiu abordar Arthur. Ela sabia que ele, como herdeiro e atual CEO, teria acesso a arquivos mais antigos e, talvez, memórias sobre o período. Com a pasta em mãos, ela explicou a Arthur a descoberta e a estranha conexão com seu pai. Arthur, que havia herdado a empresa do pai,
O patriarca Valadares ficou visivelmente surpreso. Ele se lembrava vagamente do projeto Nexus Tech, um entre tantos que passavam por sua mesa na época em que estava começando a assumir mais responsabilidades na empresa. Mas a menção ao pai de Sofia o intrigou profundamente. Meu pai era um homem de muitos contatos, Arthur comentou pensativo. Ele sempre buscou os melhores talentos para consultoria, mesmo para projetos que não avançavam. É possível que seu pai tenha sido um desses. No entanto, a forma como Sofia descreveu a descrição de seu pai sobre o assunto e a coincidência com a Nexus Tech acendeu um alerta em Arthur. Ele prometeu investigar os arquivos mais antigos da família Valadares, aqueles que não estavam digitalizados e que guardavam a história não contada da empresa. Enquanto Arthur mergulhava nos arquivos de seu pai, Sofia não conseguia se desvencilhar da sensação de que havia algo mais. Ela começou a pesquisar sobre a Nexus Tech em seus primórdios, antes de se tornar a gigante que a engoliu. Descobriu que, na época do projeto descontinuado com a Valadares Holding, a Nexus Tech estava em uma fase crítica, buscando investimentos desesperadamente. A recusa da Valadares Holding, uma das maiores do mercado, poderia ter sido um golpe fatal para a startup. No entanto, a Nexus Tech não apenas sobreviveu, como prosperou, encontrando outros investidores. A mente analítica de Sofia começou a traçar conexões. Se a Valadares Holding havia recusado o investimento por riscos financeiros inaceitáveis, como a Nexus Tech conseguiu se reerguer tão rapidamente? E por que seu pai, um homem íntegro, estaria envolvido em um projeto que, de alguma forma, parecia ter sido sabotado? A intuição de Sofia, aquela mesma que a havia alertado sobre os erros nos cálculos de Arthur, dizia que havia uma peça faltando no quebra-cabeça, uma verdade oculta que ligava seu passado ao presente da Valadares Holding, de uma forma muito mais profunda do que ela imaginava. A busca pela verdade, que ela pensava ter terminado com sua redenção, estava apenas começando. A investigação de Arthur nos arquivos pessoais de seu pai, o patriarca Valadares, revelou mais do que ele esperava. Em uma caixa empoeirada, escondida no fundo de um armário, ele encontrou um diário antigo, encadernado em couro, com anotações que datavam de décadas. O diário não era um registro de negócios, mas um repositório de pensamentos, estratégias e, surpreendentemente, algumas confissões pessoais. Entre as páginas amareladas, Arthur encontrou várias menções ao projeto Nexus Tech e, mais importante, ao pai de Sofia, José Almeida. As anotações do patriarca Valadares pintavam um quadro diferente do que o relatório oficial de descontinuação sugeria. O projeto Nexus Tech não havia sido abandonado por riscos financeiros inaceitáveis, mas sim por uma manobra de bastidores. O patriarca Valadares, em sua busca incessante por expandir seu império, havia visto na Nexus Tech um concorrente em potencial para uma de suas próprias divisões de tecnologia emergente. Em vez de investir e fortalecer um futuro rival, ele optou por sabotar o investimento, usando sua influência para que o comitê de avaliação emitisse um parecer negativo. O diário revelava que José Almeida, o pai de Sofia, havia sido o único membro do comitê a se opor veementemente à descontinuação do projeto. Ele havia apresentado uma análise detalhada, provando o potencial da Nexus Tech e refutando os riscos apontados pelos outros membros. O patriarca Valadares, irritado com a resistência de José, havia usado sua autoridade para silenciá-lo e garantir que o projeto fosse arquivado. As anotações indicavam que José Almeida havia sido um homem de princípios inabaláveis, que se recusava a compactuar com manobras antiéticas, mesmo que isso custasse sua posição. A revelação atingiu Arthur com a força de um soco. Seu pai, o homem que ele tanto admirava e cujo legado ele se esforçava para honrar, havia agido de forma desonesta. A Valadares Holding, que ele acreditava ter sido construída sobre pilares de integridade, tinha suas próprias sombras. E o mais doloroso, a queda de Sofia anos depois, na Nexus Tech, poderia ter sido uma consequência indireta daquela decisão do passado. Se a Valadares Holding tivesse investido na Nexus Tech,
A trajetória da empresa poderia ter sido completamente diferente e talvez o escândalo que destruiu a vida de Sofia nunca tivesse acontecido. Arthur levou o diário para Sofia. A cada página que ela lia, a verdade se desdobrava, revelando uma teia de eventos que ligava seu passado ao da Valadares Holding de uma forma dolorosamente íntima. Seu pai não era apenas um consultor. Ele era um homem que havia lutado pela verdade, um herói silencioso que havia sido marginalizado por se recusar a compactuar com a desonestidade. A dor da perda de seu pai, que ela pensava ter superado, ressurgiu, misturada com um orgulho tardio e uma raiva contida. Meu pai, Sofia sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele sempre foi um homem de princípios. Eu deveria ter sabido. A revelação não apenas explicava o silêncio de seu pai sobre o assunto, mas também aprofundava a conexão entre ela e Arthur. Eles não eram apenas parceiros de negócios. Eram, de certa forma, herdeiros de uma mesma história, um legado de acertos e erros que agora precisavam ser confrontados. A descoberta do diário do patriarca Valadares abriu uma nova dimensão para a missão de Sofia na empresa. Não era mais apenas sobre reestruturar a Valadares Holding para o futuro, mas também sobre retificar os erros do passado. A empresa tinha uma dívida com a verdade e com a memória de José Almeida. E Sofia, com a força que havia encontrado em sua própria redenção, estava determinada a honrar essa dívida. A Valadares Holding, que havia se tornado um símbolo de segunda chance para tantos, agora tinha a oportunidade de ter sua própria segunda chance, de reescrever sua história com base na transparência e na justiça. A jornada de Sofia, que começou com uma advertência em uma praça, estava prestes a levá-la a uma profunda revisão dos alicerces de um império. A revelação do diário do patriarca Valadares foi um terremoto silencioso para Arthur e Sofia. Para Arthur significava confrontar a imagem idealizada de seu pai e aceitar que o império que ele tanto se orgulhava tinha suas fundações manchadas por decisões questionáveis. Para Sofia, era a confirmação de que seu pai, José Almeida, havia sido um homem de integridade inabalável, um herói silencioso cuja voz havia sido abafada pela ambição alheia. A dor da injustiça sofrida por seu pai, somada à sua própria experiência na Nexus Tech, reacendeu nela uma chama de determinação. A primeira e mais urgente questão era o que fazer com essa informação. O diário era uma bomba-relógio. Expor seu conteúdo publicamente poderia abalar a Valadares Holding até suas estruturas, desvalorizando ações, afastando investidores e manchando irremediavelmente o nome da família Valadares. Por outro lado, silenciar significava perpetuar uma injustiça e viver com o peso de uma verdade oculta. Arthur e Sofia passaram dias em discussões intensas, ponderando as implicações de cada caminho. Sofia, com sua experiência em gestão de riscos, argumentou que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho para uma verdadeira e duradoura integridade. Não podemos construir um futuro sólido sobre segredos, Arthur, ela disse, sua voz firme. A Valadares Holding precisa ser transparente, não apenas para o mercado, mas para si mesma. Meu pai pagou um preço alto por seus princípios. Não podemos permitir que sua memória seja desonrada novamente. Arthur, embora relutante em manchar o nome de seu pai, sabia que Sofia estava certa. Ele havia testemunhado em primeira mão o poder da verdade em sua própria redenção e na recuperação da empresa. O legado que ele queria construir era diferente do de seu pai. Era um legado de ética, responsabilidade e transparência. A decisão foi tomada. Eles iriam revelar a verdade, mas de uma forma controlada e estratégica, minimizando os danos e maximizando a oportunidade de reafirmar os novos valores da Valadares Holding. A estratégia envolveu uma série de passos. Primeiro, Arthur convocou uma reunião extraordinária do Conselho de Administração. Com Sofia ao seu lado, ele apresentou o diário de seu pai e explicou as circunstâncias por trás da descontinuação do projeto Nexus Tech. A reação foi mista: choque, incredulidade e, em alguns casos, uma relutância em aceitar a verdade. No entanto,
a autoridade de Arthur e a clareza das evidências no diário eram inegáveis. Ele enfatizou que a Valadares Holding de Biz hoje era diferente, comprometida com a ética e a transparência, e que essa revelação era um passo crucial para consolidar essa nova identidade. Em seguida, Arthur e Sofia prepararam um comunicado oficial para a imprensa. O comunicado não seria uma confissão de culpa, mas uma declaração de compromisso com a verdade e a responsabilidade. Ele detalharia a descoberta dos documentos históricos, a reavaliação das decisões passadas e o compromisso da Valadares Holding em aprender com seus erros e fortalecer sua cultura de integridade. A história seria apresentada como um exemplo de como a empresa estava evoluindo, de como estava disposta a confrontar seu próprio passado para construir um futuro mais ético. A revelação foi um choque para o mercado e para a mídia. Manchetes em todo o país destacaram a coragem da Valadares Holding em expor seus próprios erros. Houve, é claro, críticas e questionamentos, mas a transparência de Arthur e a credibilidade de Sofia, que já havia se tornado um símbolo de integridade, ajudaram a mitigar o impacto negativo. A empresa, em vez de ser vista como culpada, foi elogiada por sua maturidade e seu compromisso com a verdade. Para Sofia, a revelação foi um alívio. A memória de seu pai, José Almeida, foi finalmente honrada. A história de sua integridade e sua luta contra a desonestidade foi contada, e ele foi reconhecido como o homem de princípios que sempre foi. A Valadares Holding, ao confrontar seu passado, não apenas se purificou, mas também fortaleceu sua posição como líder em responsabilidade corporativa. A jornada de Sofia, que começou com uma busca por sua própria redenção, havia se transformado em uma missão para reescrever a história de uma empresa e honrar a memória de um homem. E no processo ela descobriu que a verdadeira força não estava em esconder os erros, mas em ter a coragem de enfrentá-los e aprender com eles. A onda de choque gerada pela revelação controlada do diário do patriarca Valadares começou a se dissipar, deixando para trás uma Valadares Holding mais forte e mais respeitada. A coragem de Arthur em expor as falhas de seu próprio pai e a integridade de Sofia em conduzir o processo foram amplamente elogiadas. A empresa não apenas sobreviveu à tempestade, mas emergiu dela com uma reputação renovada, solidificando sua posição como um modelo de governança corporativa e responsabilidade social. Com a verdade sobre o passado da Nexus Tech e o papel de seu pai finalmente revelada, Sofia sentiu um peso imenso ser retirado de seus ombros. A mancha que a perseguiu por anos, a culpa por não ter detectado a fraude que a levou à ruína, começou a se dissipar. Ela compreendeu que a teia de manipulação era muito mais antiga e profunda do que ela imaginava, e que seu pai havia sido uma vítima da mesma ambição desmedida que quase a destruiu. Essa compreensão trouxe uma nova clareza e uma paz interior que ela não sentia há muito tempo. A Valadares Holding, sob a liderança conjunta de Arthur e Sofia, continuou a expandir o programa Segunda Chance, que se tornou um case de sucesso internacional. Outras empresas, inspiradas pelo exemplo, começaram a desenvolver seus próprios programas de reinserção, criando uma rede de apoio para talentos marginalizados. Sofia, agora uma figura pública de destaque, era frequentemente convidada para palestras e conferências, onde compartilhava sua história e sua visão sobre a importância da inclusão e da ética nos negócios. A relação entre Arthur e Sofia, que começou com um embate de egos e se transformou em uma parceria profissional, evoluiu para uma amizade profunda e inabalável. Eles se tornaram confidentes, compartilhando não apenas os desafios do mundo corporativo, mas também as alegrias e tristezas de suas vidas pessoais. Arthur, antes um homem solitário em sua torre de marfim, encontrou em Sofia uma aliada leal e uma amiga verdadeira. Sofia, por sua vez, encontrou em Arthur não apenas um chefe, mas um parceiro que a valorizava e a apoiava incondicionalmente. No entanto, a vida, como um rio que nunca para de fluir, sempre guarda novas curvas. Em uma tarde, enquanto Sofia revisava os relatórios de um novo investimento,
em uma startup de biotecnologia, algo chamou sua atenção. O nome do CEO da startup, um jovem e brilhante cientista, parecia familiar. Ao pesquisar mais a fundo, ela descobriu que ele era filho de um dos diretores que haviam conspirado contra ela na Nexus Tech, um dos homens que haviam se beneficiado da fraude que a levou à ruína. A coincidência era perturbadora. O filho do homem que a havia traído estava agora buscando investimento da Valadares Holding. Sofia sentiu um calafrio. Seria apenas uma coincidência ou haveria algo mais por trás dessa aproximação? A startup de biotecnologia parecia promissora, com um potencial de lucro significativo, mas a sombra do passado pairava sobre o nome do CEO. Sofia sabia que não podia deixar que suas emoções pessoais interferissem em suas decisões profissionais. No entanto, sua experiência a havia ensinado a confiar em sua intuição e a investigar a fundo qualquer sinal de alerta. Ela decidiu que precisava analisar o investimento com uma lupa ainda mais potente, não apenas pelos riscos financeiros, mas também pelos riscos éticos e reputacionais. A Valadares Holding havia se comprometido com a integridade, e isso significava não apenas corrigir os erros do passado, mas também evitar que novos erros fossem cometidos. Arthur, ao ser informado da descoberta de Sofia, compreendeu imediatamente a delicadeza da situação. Ele confiava plenamente no julgamento de Sofia e sabia que ela não agiria por vingança, mas por um compromisso inabalável com a ética. Juntos, eles decidiram que o investimento seria submetido a uma auditoria rigorosa, com uma equipe independente e imparcial. A Valadares Holding havia aprendido a lição. A verdade, por mais desconfortável que fosse, era sempre o melhor caminho. E Sofia, a mulher que havia desvendado tantos segredos, estava pronta para desvendar mais um se fosse necessário. A auditoria na startup de biotecnologia, liderada por uma equipe externa de renome, foi minuciosa. Sofia acompanhou cada passo, não apenas como vice-presidente de gestão de riscos, mas com uma atenção pessoal que ia além do profissional. O jovem CEO, Marcos, filho do antigo diretor que a havia traído na Nexus Tech, era brilhante, carismático e apresentava um projeto inovador com potencial de revolucionar a medicina. No entanto, a intuição de Sofia, aguçada por anos de experiência e por sua própria história, sussurrava que algo estava fora do lugar. Os primeiros relatórios da auditoria não revelaram nada de extraordinário. As finanças da startup eram sólidas, a tecnologia promissora e a equipe altamente qualificada. Marcos parecia ser um empreendedor exemplar, mas Sofia não se contentou com a superfície. Ela pediu para aprofundar a investigação nos registros de patentes e na origem do capital inicial da startup. Sua mente, treinada para identificar padrões e anomalias, percebeu pequenas inconsistências nos documentos de fundação da empresa, detalhes que passariam despercebidos para a maioria. A reviravolta veio quando a equipe de auditoria, seguindo as instruções de Sofia, investigou a fundo a origem da propriedade intelectual da startup. Descobriu-se que a patente principal da tecnologia de biotecnologia, embora registrada em nome da empresa de Marcos, tinha uma história complexa. Ela havia sido desenvolvida, em parte, por um grupo de pesquisadores independentes que anos antes tiveram seu trabalho roubado e patenteado indevidamente por uma empresa menor, que posteriormente foi adquirida por uma corporação maior. Essa corporação, por sua vez, havia sido a primeira investidora da startup de Marcos. A conexão era tênue, mas Sofia sentiu um arrepio. A empresa que havia roubado a patente dos pesquisadores independentes era uma subsidiária da antiga Nexus Tech, na época em que o pai de Marcos era um dos diretores. A fraude que a havia derrubado na Nexus Tech não se limitava apenas a manipulações financeiras. Ela se estendia a roubo de propriedade intelectual, uma prática que o pai de Marcos havia orquestrado para inflar o valor da empresa. E agora, o filho, talvez sem saber, estava se beneficiando diretamente dos frutos desse crime. A revelação foi um golpe para Arthur. Ele havia se esforçado tanto para limpar o nome da Valadares Holding,
e garantir que a empresa operasse com a mais alta ética. Descobrir que um investimento promissor estava ligado a uma fraude do passado e que essa fraude tinha raízes na mesma empresa que havia destruído Sofia era desanimador. No entanto, a transparência e a integridade que Sofia havia implementado na Valadares Holding significavam que não havia espaço para encobrir a verdade. Sofia confrontou Marcos com as evidências. O jovem CEO, inicialmente, tentou negar, alegando desconhecimento. Mas as provas eram irrefutáveis. A patente havia sido adquirida de forma ilegítima e a Valadares Holding não poderia, sob nenhuma circunstância, investir em uma empresa construída sobre uma base tão questionável. Marcos, encurralado, acabou confessando que seu pai, antes de falecer, havia deixado uma quantia considerável de dinheiro e conselhos sobre como acelerar o desenvolvimento de sua startup, incluindo a aquisição de patentes subutilizadas no mercado. Ele jurou que não sabia da origem ilícita. A decisão de Arthur e Sofia foi unânime. O investimento seria cancelado. No entanto, eles não queriam destruir a carreira de um jovem talentoso que, talvez, fosse apenas uma vítima das ações de seu pai. Eles ofereceram a Marcos uma alternativa. A Valadares Holding o ajudaria a renegociar a patente com os pesquisadores originais, garantindo que eles recebessem o devido reconhecimento e compensação. Em troca, Marcos teria que se comprometer a operar sua empresa com total transparência e ética. E a Valadares Holding consideraria um novo investimento, após a regularização da situação. Marcos, chocado com a revelação sobre seu pai, mas grato pela segunda chance, aceitou a proposta. A Valadares Holding, mais uma vez, provou que a ética e a responsabilidade social não eram apenas palavras bonitas, mas princípios que guiavam suas ações. Sofia, ao ver o jovem Marcos aceitar a proposta, sentiu uma estranha sensação de justiça. Ela não havia buscado vingança, mas a verdade havia prevalecido. E no processo, ela havia ajudado a evitar que um novo ciclo de fraude e injustiça se perpetuasse. A lição era clara. O passado, por mais distante que parecesse, sempre encontrava uma maneira de se manifestar no presente, e a vigilância constante era a única forma de garantir um futuro íntegro. A decisão de Arthur e Sofia de cancelar o investimento na startup de Marcos, mas oferecer-lhe uma rota para a redenção, reverberou no mercado como um exemplo de liderança ética. A Valadares Holding, sob sua gestão, estava redefinindo o que significava ser uma empresa de sucesso no século XXI. Não apenas lucrativa, mas também justa e responsável. Marcos, por sua vez, embarcou na difícil jornada de retificar os erros do passado de seu pai, negociando com os pesquisadores originais e reconstruindo a base de sua empresa sobre alicerces de honestidade. Sofia acompanhou de perto o processo, oferecendo a Marcos não apenas orientação profissional, mas também um apoio que ia além do corporativo. Ela via nele um reflexo de si mesma, alguém que havia sido indiretamente vítima das ações de outros e que agora tinha a chance de reescrever sua própria história. A experiência de Marcos com a Valadares Holding e o programa Segunda Chance o inspiraram a criar um fundo de apoio para jovens empreendedores que, como ele, enfrentavam desafios éticos ou financeiros inesperados em suas jornadas. A Valadares Holding continuou a prosperar, expandindo suas iniciativas de responsabilidade social e consolidando sua reputação como uma empresa que valorizava pessoas e princípios acima de tudo. O programa Segunda Chance cresceu exponencialmente, tornando-se um modelo global de reinserção profissional e um celeiro de talentos para a própria Valadares Holding e para outras empresas parceiras. Sofia, agora uma figura de renome internacional, era constantemente convidada para palestras e conferências, onde sua história inspirava milhares. A vida pessoal de Sofia também encontrava um novo equilíbrio. Seus filhos, agora totalmente reconciliados, eram uma fonte constante de alegria e apoio. Ela havia reconstruído sua vida, sua carreira e sua família, e sentia-se completa de uma forma que jamais imaginou ser possível. Arthur,
Seu parceiro inseparável era mais do que um colega de trabalho. Era um amigo, um confidente, um irmão de alma que havia compartilhado com ela as maiores provações e as maiores vitórias. No entanto, a vida, em sua complexidade, sempre guarda novas camadas de revelação. Em uma viagem de negócios a uma cidade do interior, para visitar uma das novas filiais da Valadares Holding, que havia sido revitalizada pelo programa Segunda Chance, Sofia encontrou algo inesperado. Durante um almoço com a equipe local, uma das funcionárias, uma mulher de meia-idade que havia sido reinserida pelo programa, mencionou casualmente um antigo projeto social que seu pai, um engenheiro agrônomo, havia tentado implementar na região anos atrás. O projeto, segundo ela, havia sido sabotado por uma grande corporação que tinha interesses na área. O nome da corporação, mencionado pela funcionária, fez o coração de Sofia acelerar. Valadares Agro. Era uma das divisões mais antigas e lucrativas da Valadares Holding, especializada em agronegócio. A funcionária descreveu como seu pai havia sido difamado, e seu projeto, que visava a agricultura sustentável e o apoio a pequenos produtores, havia sido desmantelado, levando-o à falência e, eventualmente, à depressão. Sofia sentiu um calafrio. Mais uma vez, a sombra do passado da Valadares Holding parecia se estender sobre a vida de pessoas inocentes. A história da funcionária ecoava a de seu próprio pai, José Almeida, e a da Nexus Tech. Seria possível que o patriarca Valadares tivesse se envolvido em outras manobras questionáveis para proteger seus interesses? A Valadares Agro era uma divisão que Arthur havia herdado e que, até então, ele considerava um pilar de solidez e ética. Ao retornar à sede, Sofia abordou Arthur com a nova informação. Ele ficou visivelmente abalado. A Valadares Agro era um setor que ele havia supervisionado de perto por muitos anos, e a ideia de que pudesse haver esqueletos em seu armário era perturbadora. Ele havia se esforçado tanto para limpar o nome da empresa, para construir um legado de integridade. A perspectiva de que mais uma vez o passado de seu pai pudesse vir à tona, manchando o presente, era desanimadora. Mas Sofia, com sua resiliência inabalável, lembrou-o da lição que haviam aprendido juntos. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho. Não podemos ignorar isso, Arthur, ela disse, sua voz firme. Se queremos que a Valadares Holding seja verdadeiramente íntegra, precisamos confrontar todos os seus fantasmas. Não importa o quão profundo eles estejam enterrados. Arthur assentiu com um suspiro pesado. A jornada de redenção da Valadares Holding e a sua própria ainda não havia terminado. A busca pela verdade, que parecia ter encontrado um porto seguro, estava prestes a levá-los a águas ainda mais turbulentas. A nova revelação sobre a Valadares Agro lançou uma sombra sobre a recém-adquirida paz de Arthur. Ele havia se dedicado a reestruturar a Valadares Holding, a torná-la um modelo de ética e transparência, e agora se via confrontado com a possibilidade de que outra parte de seu império estivesse construída sobre bases questionáveis. A história da funcionária, ecoando a de José Almeida, era um lembrete incômodo de que o passado, por mais que se tentasse enterrá-lo, sempre encontrava uma maneira de ressurgir. Sofia, com sua experiência em desvendar camadas de engano, sabia que a investigação na Valadares Agro seria delicada. Ao contrário do caso Nexus Tech, onde o diário do patriarca Valadares forneceu uma confissão explícita, aqui eles teriam que desenterrar a verdade de um passado mais distante e possivelmente mais bem escondido. A Valadares Agro era uma divisão antiga, com raízes profundas na comunidade rural, e qualquer escândalo poderia ter repercussões sociais e econômicas significativas. Arthur, embora relutante, concordou com a necessidade de uma investigação completa. Ele não podia mais se dar ao luxo de ignorar as sombras do passado. A integridade da Valadares Holding, que ele e Sofia haviam lutado tanto para construir, dependia disso. Uma equipe de auditoria interna, liderada por Sofia, foi montada, com a instrução de ser implacável na busca pela verdade. Não importa o que encontrassem. A investigação começou com a análise de documentos antigos da Valadares Agro,
relatórios de projetos, contratos de compra de terras e registros de disputas legais na região. Sofia e sua equipe viajaram para a cidade do interior, onde a funcionária havia mencionado o projeto de seu pai. Lá, eles entrevistaram moradores antigos, pequenos produtores rurais e ex-funcionários da Valadares Agro. A cada conversa, um pedaço do quebra-cabeça começava a se encaixar. O que emergiu foi uma história de aquisições agressivas de terras, de pressão sobre pequenos produtores para venderem suas propriedades e de uma campanha de difamação contra o projeto de agricultura sustentável do pai da funcionária. O projeto, que visava a introdução de técnicas agrícolas inovadoras e a formação de cooperativas, representava uma ameaça aos métodos de monocultura e expansão da Valadares Agro na época. Documentos antigos revelaram que a Valadares Agro havia usado sua influência política e econômica para desacreditar o projeto, alegando que era inviável e prejudicial à economia local. A equipe de Sofia descobriu que o patriarca Valadares, em sua busca por expandir o império agrícola, havia autorizado essas táticas. Ele via o projeto de agricultura sustentável como um obstáculo ao seu modelo de negócios e, com a ajuda de políticos locais e figuras influentes, conseguiu sufocá-lo. O pai da funcionária, um idealista, viu seu sonho desmoronar, sua reputação manchada e sua família mergulhada em dificuldades financeiras. A revelação foi um golpe duro para Arthur. A história se repetia, mas desta vez com um impacto ainda mais pessoal. Ele havia crescido com a Valadares Agro, considerava-a uma parte intrínseca de sua identidade. Descobrir que ela havia sido construída, em parte sobre a ruína de outros, era devastador. A imagem de seu pai, que ele havia começado a reconstruir após a revelação da Nexus Tech, desmoronou novamente. Sofia, no entanto, não permitiu que o desânimo tomasse conta. Arthur, isso não é sobre o seu pai, ela disse com uma voz suave, mas firme. É sobre a Valadares Holding. É sobre o que faremos com essa verdade. Temos a chance de corrigir um erro, de fazer justiça. É isso que define a empresa que somos hoje. A Valadares Holding, mais uma vez, estava em uma encruzilhada. A verdade sobre a Valadares Agro era ainda mais sensível que a da Nexus Tech, pois envolvia comunidades inteiras e questões de justiça social. A decisão de como lidar com essa nova revelação seria um teste crucial para a integridade que Arthur e Sofia haviam trabalhado tanto para estabelecer. Eles sabiam que a retificação não seria fácil, mas estavam determinados a enfrentar o desafio, não apenas para a empresa, mas para honrar a memória daqueles que haviam sido silenciados pelo poder e pela ambição. A jornada de redenção da Valadares Holding estava longe de terminar. A verdade sobre as práticas da Valadares Agro, desenterrada pela investigação de Sofia, era um fardo pesado. Arthur sentia o peso da história de sua família, dos erros de seu pai, recaindo sobre seus ombros. A imagem do patriarca Valadares, antes um ícone de sucesso e visão, agora se fragmentava em sua mente, revelando um homem complexo, movido por uma ambição que por vezes atropelava a ética e a humanidade. A decisão de como lidar com essa nova revelação era ainda mais complexa do que a da Nexus Tech. O caso da Valadares Agro envolvia não apenas uma empresa, mas uma comunidade inteira, famílias que haviam sido diretamente afetadas pelas ações da corporação. A retificação não poderia ser apenas um comunicado à imprensa, exigiria ações concretas, reparação e um compromisso genuíno com a justiça social. Arthur e Sofia se reuniram com a equipe jurídica e de comunicação da Valadares Holding. A estratégia seria multifacetada. Primeiro, um pedido público de desculpas seria emitido, reconhecendo as falhas passadas da Valadares Agro e o impacto negativo que suas ações tiveram na comunidade local. Este pedido seria acompanhado de um plano de reparação abrangente. O plano de reparação incluía várias frentes. A Valadares Holding se comprometeria a investir em projetos de desenvolvimento sustentável na região, apoiando pequenos produtores e cooperativas agrícolas,
exatamente o tipo de iniciativa que o pai da funcionária havia defendido anos atrás. Além disso, seria criado um fundo de compensação para as famílias que pudessem comprovar perdas financeiras diretas devido às práticas da Valadares Agro. A funcionária que havia trazido a história à tona seria convidada a liderar parte desses projetos, transformando sua dor em uma força motriz para a mudança. A implementação do plano não seria fácil. Encontraria resistência de alguns setores mais conservadores da própria Valadares Agro, que ainda se apegavam às antigas práticas. Mas Arthur, com o apoio inabalável de Sofia, estava determinado. Ele convocou uma reunião com os diretores da Valadares Agro, apresentando as evidências e o plano de ação. Deixou claro que a nova Valadares Holding não toleraria mais as sombras do passado e que a ética e a responsabilidade social seriam os pilares de todas as suas operações. A notícia do plano de reparação foi recebida com uma mistura de ceticismo e esperança na comunidade afetada. Muitos estavam acostumados a promessas vazias de grandes corporações. No entanto, a presença de Sofia, sua história de redenção e o compromisso visível de Arthur começaram a quebrar o gelo. A funcionária, agora uma figura central no processo, tornou-se uma ponte entre a empresa e a comunidade, garantindo que as vozes dos afetados fossem ouvidas e que as ações da Valadares Holding fossem genuínas. A Valadares Holding, ao confrontar e retificar os erros da Valadares Agro, não apenas limpou seu nome, mas também estabeleceu um novo padrão para a indústria do agronegócio. A empresa começou a desenvolver e implementar práticas agrícolas mais sustentáveis, investindo em tecnologia verde e em programas de capacitação para agricultores locais. O que antes era um foco exclusivo em lucro, agora se transformava em um modelo de desenvolvimento econômico e socialmente responsável. Para Arthur, essa jornada foi uma catarse. Ele finalmente se libertou do peso do legado de seu pai, não negando-o, mas transformando-o. Ele compreendeu que honrar o passado não significava repeti-lo, mas aprender com ele e construir um futuro melhor. Sofia, ao seu lado, era a bússola moral, a voz da consciência que o guiava através das complexidades do poder e da responsabilidade. A Valadares Holding, que havia começado como um império construído sobre a ambição, estava se redefinindo como um farol de esperança e um exemplo de como o capitalismo podia ser humano e responsável. E Sofia, a mulher que o mundo havia descartado, estava no centro dessa transformação, provando que a verdadeira sabedoria e a capacidade de mudar o mundo podiam vir de onde menos se esperava. A jornada de redenção da Valadares Holding estava se tornando uma lenda, e Sofia sua principal arquiteta. A retificação dos erros da Valadares Agro foi um processo longo e desafiador, mas profundamente recompensador. A Valadares Holding, sob a liderança de Arthur e Sofia, não apenas cumpriu suas promessas de reparação e investimento, mas superou as expectativas, transformando a região afetada em um modelo de desenvolvimento sustentável. A funcionária, cujo pai havia sido silenciado, tornou-se uma líder comunitária respeitada, trabalhando em estreita colaboração com a empresa para garantir que os projetos fossem implementados de forma justa e eficaz. A Valadares Holding, agora, era um nome sinônimo de ética, responsabilidade social e inovação. O programa Segunda Chance continuava a florescer e a empresa atraía os melhores talentos, não apenas por sua remuneração competitiva, mas por sua cultura e seus valores. Arthur e Sofia, a dupla improvável que havia redefinido o sucesso corporativo, eram figuras inspiradoras, convidadas a compartilhar sua história em fóruns internacionais. A vida pessoal de Sofia, que havia sido um campo de batalha por tantos anos, finalmente encontrou a serenidade. Seus filhos estavam orgulhosos dela, e a família, antes fragmentada, estava mais unida do que nunca. Ela havia reconstruído sua vida, sua carreira e sua reputação, e agora, com a memória de seu pai, José Almeida, e a do pai da funcionária da Valadares Agro finalmente honradas, sentia uma paz profunda. No entanto,
a tranquilidade de Sofia foi brevemente abalada por um encontro inesperado. Em um evento de gala beneficente, onde a Valadares Holding era homenageada por suas iniciativas sociais, Sofia se viu frente a frente com uma figura de seu passado mais distante, sua antiga chefe na Nexus Tech, a CEO que a havia demitido e permitido que ela fosse o bode expiatório da fraude. A mulher, cujo nome era Helena, parecia envelhecida, mas ainda ostentava a mesma postura altiva e um olhar frio. Ela se aproximou de Sofia com um sorriso forçado, estendendo a mão. Sofia, é um prazer vê-la novamente. Você realmente se reergueu, não é? Quem diria que a mendiga se tornaria a vice-presidente de uma empresa tão respeitada? O tom era de condescendência, com uma pitada de inveja mal disfarçada. Sofia, que havia aprendido a controlar suas emoções e a manter a compostura diante de adversidades, respondeu com um sorriso genuíno e uma voz calma. Helena, é bom vê-la também. A vida nos ensina muitas lições, não é? E a Valadares Holding me deu a oportunidade de aplicar o que aprendi. Ela não se deixou abalar pela provocação, mas sentiu um calafrio. A presença de Helena era um lembrete de um passado doloroso, de uma injustiça que, embora superada, ainda deixava cicatrizes. Helena, visivelmente incomodada com a serenidade de Sofia, tentou uma nova investida. Ouvi dizer que você desenterrou algumas histórias antigas sobre a Nexus Tech. É perigoso mexer no passado, Sofia. Algumas coisas deveriam permanecer enterradas. Havia uma ameaça velada em suas palavras, um aviso de que ela ainda tinha poder e que não hesitaria em usá-lo. Sofia a encarou, seus olhos transmitindo uma força que Helena não esperava. A verdade nunca é perigosa, Helena. O que é perigoso é tentar escondê-la. E a Valadares Holding, hoje, é uma empresa que valoriza a transparência acima de tudo. Arthur, que havia se aproximado discretamente, colocou a mão no ombro de Sofia, um gesto de apoio silencioso. Helena, percebendo que não conseguiria intimidar Sofia e sentindo o olhar penetrante de Arthur, recuou, desaparecendo na multidão. O encontro, embora breve, deixou Sofia pensativa. Por que Helena havia se aproximado? Seria apenas para provocá-la ou haveria algo mais por trás de suas palavras? A menção de Helena sobre coisas que deveriam permanecer enterradas ecoou na mente de Sofia. Ela sabia que a fraude na Nexus Tech havia sido muito mais complexa do que o que havia sido revelado publicamente. Havia outros envolvidos, outros segredos. Apesar de ter encontrado sua redenção, Sofia sentiu que a história da Nexus Tech ainda não estava completamente resolvida. Havia pontas soltas, injustiças que ainda não haviam sido corrigidas. A Valadares Holding havia se tornado um farol de verdade, e Sofia sentia que tinha a responsabilidade de usar essa plataforma para trazer à luz todas as sombras do passado, não apenas as da Valadares Holding, mas também as que a haviam afetado pessoalmente. A jornada de Sofia, que parecia ter chegado a um porto seguro, estava prestes a levá-la a uma nova e inesperada batalha pela verdade. O encontro com Helena, embora breve, reacendeu em Sofia uma chama que ela pensava ter se extinguido. A busca pela verdade completa sobre a fraude na Nexus Tech. As palavras de Helena, algumas coisas deveriam permanecer enterradas, não soaram como uma ameaça vazia, mas como a confirmação de que havia mais por trás do escândalo que a havia derrubado. Sofia sabia que a CEO da Nexus Tech na época, Helena, era uma peça-chave, mas que a teia de corrupção era muito mais ampla. Arthur, percebendo a inquietação de Sofia, ofereceu seu apoio incondicional. Ele havia testemunhado a dor que o passado da Nexus Tech ainda causava a ela, e sabia que, para Sofia encontrar uma paz duradoura, todas as pontas soltas precisavam ser amarradas. A Valadares Holding, agora um bastião de integridade, tinha os recursos e a influência para ajudar Sofia a desvendar os segredos restantes. Sofia começou sua própria investigação, usando os recursos da Valadares Holding e sua rede de contatos. Ela revisitou os documentos da época da fraude, buscando por inconsistências e nomes que pudessem ter sido negligenciados. A equipe de gestão de riscos da Valadares Holding, sob sua liderança,
foi mobilizada para auxiliar na busca por informações, utilizando suas habilidades em análise forense e investigação digital. A primeira pista veio de um antigo funcionário da Nexus Tech, que havia sido demitido logo após o escândalo. Ele, que havia se beneficiado do programa Segunda Chance da Valadares Holding, procurou Sofia sentindo-se em dívida com ela. Ele revelou que na época da fraude havia um departamento secreto dentro da Nexus Tech, responsável por operações financeiras obscuras e por desviar fundos para contas offshore. Esse departamento era chefiado por um diretor que, surpreendentemente, havia sido um dos principais acusadores de Sofia. O nome do diretor, Carlos Eduardo, era familiar para Sofia. Ele havia sido um de seus colegas mais próximos, alguém em quem ela confiava cegamente. A revelação de seu envolvimento na fraude e de que ele havia sido um dos arquitetos da armadilha que a derrubou foi um golpe doloroso. A traição de alguém em quem ela confiava era uma ferida que ainda não havia cicatrizado completamente. A investigação aprofundou-se, revelando que Carlos Eduardo não agia sozinho. Ele era parte de uma rede maior que incluía não apenas Helena, a CEO, mas também outros executivos de alto escalão e até mesmo figuras influentes no cenário político e financeiro. A fraude na Nexus Tech não era apenas uma questão de desvio de fundos. Era um esquema complexo de lavagem de dinheiro e manipulação de mercado que havia usado a empresa como fachada. A descoberta mais chocante, no entanto, veio de um antigo relatório de auditoria interna da Nexus Tech,